Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. China concede primeira patente de vacina contra a Covid-19, informou a mídia estatal chinesa. Vacina foi a primeira a alcançar a fase 2 dos testes clínicos e já é aprovada para militares chineses. Aqui em São Paulo, a doença ultrapassou 700 mil casos. A projeção estima um total de até 970 mil até o final de agosto. Ricardo Rodrigues. De acordo com as projeções da Secretaria da Saúde do Estado, até o fim do mês, o número de infecções deve estar entre 835 mil e 970 mil. A doença já matou 26.899 pessoas no estado. Ao fim de agosto, o número de óbitos deve ultrapassar 30 mil, de acordo com a mesma projeção do governo. Em comparação com os números gerais da pandemia no Brasil, São Paulo representa aproximadamente 1/5 dos casos e 1/4 das mortes no país. Ainda em São Paulo, com a pandemia e o isolamento, crime violento caiu 71%. Bolsonaro volta ao Nordeste e nesta segunda-feira visitou o Sergipe. Aline Costa, direto de Salvador. Oi, Felipe. Com a popularidade em alta, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao Nordeste, desta vez para inaugurar uma usina termoelétrica em Sergipe. Essa é a terceira visita do presidente ao Nordeste em menos de 2 meses. Sem máscara e usando um chapéu de cangaceiro, o presidente foi recebido por uma multidão aglomerada no aeroporto de Aracaju. No discurso de inauguração da usina, Jair Bolsonaro falou em unir forças e agradecer os seus eleitores e não eleitores. Sergipanos, meu muito obrigado a todos vocês, aos que votaram e aos que não votaram em mim, porque nós juntos podemos sim fazer a diferença. E isso que está acontecendo comigo em Sergipe, desde o aeroporto até aqui, graças a Deus vem acontecendo em todos os locais do Brasil. Além de estreitar o namoro recente com a região Nordeste, Felipe, a viagem do presidente a Sergipe é considerada um gesto de apoio ao projeto de lei que institui o novo Marco Legal do Gás, que está em discussão no Congresso. Obrigado, Aline. Vamos direto a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiori. Felipe, por aqui em Brasília, o Podemos pediu à Procuradoria-Geral da República a prorrogação do período de atuação da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. O procurador Augusto Aras tem até setembro para definir, lembrando que Aras já criticou a Lava Jato e defende a reunião de todas as forças-tarefas sob um único comando em Brasília. E também foi dia de reunião no Congresso Nacional da Comissão Mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia. Os indígenas, bastante perseguidos ultimamente, denunciaram a falta de atendimento para tratar o vírus. Quem acompanhou foi o repórter Yuri Hudson. Uma lei aprovada pelo parlamento previu acesso universal à água potável, distribuição de materiais de higiene e limpeza, além da oferta de leitos para os indígenas. Mas o texto foi vetado pelo presidente da República. A articulação dos povos indígenas recorreu ao STF contra a decisão de Jair Bolsonaro. Mas, segundo o assessor jurídico do grupo, Eloy Terena, apesar de terem ganho a ação do Supremo, o governo tem agido lentamente para garantir o enfrentamento à pandemia nas comunidades indígenas. Então, ambas as instâncias que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas ainda estão, como se diz, caminhando em passos muito curtos, né? E enquanto há informações de que o governo está prevendo investir mais na área da defesa do que na educação, cientistas alertam sobre a falta de investimentos em pesquisa no Brasil. O assunto também foi tema da comissão mista. Yuri Hudson traz essa informação. Todos os debatedores pontuaram uma mesma necessidade: mais recursos para aprimorar a ciência brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, trouxe um exemplo de um edital do CNPq para financiar pesquisas. A demanda qualificada foi de 600 milhões de reais. O CNPq só tinha 50 milhões de reais para distribuir. Então isso mostra como nós estamos, primeiramente, desperdiçando recursos humanos e deixando, evidentemente, de atacar a Covid-19 de maneira mais eficaz.
Criança que engravidou após ser estuprada no Espírito Santo se recupera depois de passar por aborto legal. O procedimento foi realizado em uma maternidade pública do Recife. O estelionato no Rio de Janeiro cresceu. João Vitor dos Santos. Os casos de estelionato no estado do Rio de Janeiro tiveram aumento de 67% em julho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o Instituto de Segurança Pública, foram mais de 6 mil casos neste ano, o maior valor da série histórica, que começou a quantificar esse tipo de crime em 1991. O número de estelionatos cometidos em ambiente virtual também registrou um aumento considerável, de 339 em julho do ano passado para mais de 1.600 no mesmo mês desse ano. Governo federal perde 100 bilhões de reais de receita e aumenta despesas em 40% para conter efeitos da pandemia. PIB do Japão cai 7,8% no segundo trimestre e tem pior resultado desde 1980. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!